Oh, glória! Mais uma quinta de libertação. Aqui estamos nós para a glória de Deus. Glória a Deus por essa oportunidade que estamos aqui novamente, quinta-feira. Assim, permitindo o Senhor, né? Toda quinta-feira estamos aqui. E vamos chegando nossos irmãos. Vamos adorando o Senhor. Elaine Cristina, seja bem-vinda. Vamos adorando ao Senhor com esse louvor, enquanto nossos irmãos vão entrando. Essa é uma quinta de libertação, batalha espiritual, onde aqui nós falamos sobre alguns assuntos, né, nessa área. Esse tem sido o motivo, né, a razão dessa live. Já há um ano que a gente está aqui. Já vai chegar um ano. E eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus. Nossos irmãos estão entrando. Vamos adorar nosso Senhor com esse louvor. Desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. A paz do Senhor, Elaine Cristina. Deus te abençoe. Sua glória, Senhor. Oh, Deus. Quem está entrando por essa live pela primeira vez, seja bem-vindo. A gente vai deixar essa live gravada. Quem vai entrar agora, quem vai entrar depois, daqui a uma semana, um mês, eu não sei qual vai ser o dia. Mas eu sei que o Senhor, Ele tem sempre um motivo, uma razão, né? Se o Senhor permitiu a gente chegar aqui no dia de hoje, eu creio que Ele quer que continuemos, né? Trazer essa mensagem, essa palavra de despertamento, de libertação, uma palavra de encorajamento, sobretudo, como diz aqui o livro, né? Você precisa discernir esse espírito, conhecer todo o seu poder destruidor e prevenir-se contra ele. Conhecer os modos de operar nas vidas das pessoas. Então, a finalidade dessa análise desse livro é para que a gente possa conhecer, né, as ações espirituais malignas que rodeiam a nossa casa, rodeiam a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Então, há alguns meses estamos aqui falando sobre esse livro. Paz do Senhor, deixa eu ver quem está entrando aqui também. Evan, seja bem-vinda também. Maria Amélia, querida Maria Amélia. Que bom que você está aí. Amém. Daqui a pouco tá mais irmão entrando, né? E a gente está dando continuidade a esse livro, Desmascarando o Espírito de Jezabel. Hoje vai ser forte, hein, gente? Hoje tem o assunto puxado. O assunto é puxado. Vou dar continuidade, né? Semana passada nós começamos o capítulo 6 e falamos sobre o complô mortal. Mas eu vou fazer uma oração agora nesse momento, antes da gente começar. Mas a finalidade dessa live, né? Dessa análise desse livro, é pra gente ficar atento contra esse espírito, né? Na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja, né? Saber como que a gente agir e rejeitar isso no meio, né? Porque Jesus falou para a igreja de Tiatira: eu tenho contra vocês. A pessoa, Jesus virar para mim, virar para você e falar só: sua obra foi boa, vocês fizeram um bom trabalho, vocês eram zelosos com a obra, vocês tinham zelo, tinham amor, tinham temor, porém, eu tenho contra vocês algo. Aí você vai falar: o que houve? Vocês toleraram. Tolerar até quando? Tolerar algo não é um pecado, né? Tem isso também, né? Toleramos coisas que às vezes podemos estar pecando.
Porque vemos e não agimos, fingimos que estamos vendo e não sabemos agir e deixamos para lá. Só que aquilo ali vai minando, vai definhando, vai minando a vinha do Senhor. E a gente precisa pedir discernimento a Deus, autoridade, para repreender esse mal, para confrontar ele, né? No amor, mas confrontar. Então foi essa cobrança, ó, vocês toleraram. Tolerou Jezabel. Isabela, bem-vinda, minha filha. Todos que estão entrando. Amém. Vamos orar aqui um pouquinho. Deus, estamos aqui, Senhor, porque aprove o Senhor que aqui estivesse mais um dia. Porque nada acontece sem a tua permissão, sem a tua vontade, sem o Senhor estar no controle das coisas. Nada, Senhor. Não cai uma folha da árvore sequer, sem a tua permissão. E aqui estamos, Senhor, para te glorificar, para ensinar o teu povo, para trazer um ensino para a nossa vida, ou nos orientar contra a astúcia cilada do inimigo, Senhor, contra as nossas casas, nossas igrejas. Senhor, me direciona, Senhor, mais uma vez nessa hora, para esse assunto de hoje, Pai. Ó Deus, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Quem somos nós, Senhor, para julgar? Nós temos aqui, Senhor, para poder trazer à luz, desmascarar, Senhor, esses demônios, Senhor, que atuam, Senhor, na sociedade, na família, na igreja, e que usam, Senhor, de influências para minar a obra vinha do Senhor. Mas, Senhor, eu estou aqui como voz profética, Senhor, para declarar, Senhor, que em nome de Jesus, aonde tiver um espírito desse atuando, ele vai perder resistência, ele vai perder força. Ele vai sair no nome de Jesus, porque ele vai ser desmascarado através da palavra, em nome de Jesus. Guarda a minha casa, guarda a casa da minha irmã que entrou aqui agora, do meu irmão que vai passar por aqui. Guarda os nossos filhos, Senhor, protege tudo que é nosso. E possamos, Senhor, denunciar, Senhor, toda a obra do diabo e que ele cai por terra em nome de Jesus. Amém. Amém? Tudo bem com vocês? A paz do Senhor, a paz do Senhor. Então, como eu estava falando no início, nós estamos há aproximadamente um pouco mais de 3 meses falando sobre esse livro. Esse livro tem sido uma bênção para a minha vida, né? Como alguns sabem. Antes de eu começar a ler esse livro, fazer a análise dele, eu estava fazendo um estudo, né, sobre as 7 cartas de Apocalipse. E numa das cartas, Jesus confrontou essa igreja de Tiatira, dizendo para eles que eu tenho contra ti, que vocês têm tolerado uma mulher que se diz profetiza. Vocês não estão fazendo nada aí, estão tolerando ela falar, ela ensinar ensinar dentro da casa do Senhor, ensinos pervertidos, pervertendo a mensagem. Vocês estão tolerando isso aí, ensinando aos membros dessa igreja, né, a se prostituírem, a adorar outros deuses, enfim, uma série de coisas que tinha lá, que esse espírito estava lá dentro. Então a gente veio abordando agora esse assunto. Na semana passada eu falei sobre o complô mortal. Amém, amém. Deus abençoe cada um que está entrando agora. Nós estávamos falando sobre o complô mortal, no capítulo 6. O que é um complô? É uma trama. É uma trama secreta, né? É algo feito secretamente entre diversos indivíduos contra uma autoridade. Perceba, essa influência espiritual, ela sempre vai usar pessoas que têm uma fragilidade, pessoas que têm uma ferida, que têm uma dor, que têm algo que aconteceu na sua vida que ainda não foi sarado, não foi curado. E geralmente, essas pessoas, ela têm problema com a autoridade. Ela não se submete a uma autoridade. Então, quando ela fala que ela se submete a Deus, mas ela não se submete ao seu marido, ela não se submete a uma autoridade na igreja, ela está mentindo. Porque a Bíblia fala que como que a gente vai dizer que ama a Deus se a gente não ama o nosso próximo? Se a gente não consegue olhar para a cara do nosso irmão? Então, a relação com Deus passa aqui, ó, na horizontal. Então, eu preciso amar o meu irmão, por isso que o mandamento ele se resume em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso entender algo.
que existe um princípio no reino de Deus de autoridades. Então, quando essa pessoa tem dificuldade a lidar com uma autoridade, ela tem dificuldade a lidar em ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo. Ela fala com a sua boca que ela ouve Deus, que ela obedece a Deus, mas na prática, quem convive com ela, os filhos que vivem com ela, o marido que vive com ela, não aprova os seus atos. Então, hoje, nós vamos falar um pouco mais à frente, eu parei aqui, sobre a vida familiar desordenada. Então, a gente vem falando sobre o complô, né, mortal, que é uma trama secreta combinada entre diversos indivíduos contra uma autoridade. Então, nós fomos falando aqui sobre nós fomos falando sobre a postura defensiva, falamos sobre irracionais, insubmissos. Fomos falando, aí eu parei aqui. Depois falei sobre experiências dramatizadas e parei aqui na vida familiar desordenada. Então, a gente vai começar aqui. Vida familiar desordenada. Pai do Senhor, Andréia. Deus abençoe. Gente, isso aqui é muito sério que eu vou ler aqui agora, sabe? É algo que a gente que está em igreja há muito tempo, que convive com as pessoas, a gente lida com isso, né, diariamente, e a gente identifica isso no meio da igreja. Então, se a liderança ela não souber lidar com isso, isso vai minando a igreja, vai minando o corpo de Cristo, e a gente vai vendo o corpo de Cristo adoecer. É algo que é um controle sobre a igreja muito grande, e que a gente acaba percebendo, né, que o Espírito Santo de Deus não está ali, não está agindo. Porque a liderança da igreja permite, ou ele não sabe lidar com aquilo, ou ele tolera porque faz parte do seu elo de amizade, né? Tem essas questões também que a gente já falou aí para trás. Então, vida familiar desordenada. A pessoa que se diz, né? A pessoa que tem essa influência espiritual maligna, olha o que diz aqui. Muitas vezes, a instabilidade se instala na família dos indivíduos com o espírito de Jezabel. Esse espírito gera atitudes e comportamentos negativos. Famílias inteiras podem ser destruídas por ele. Os indivíduos com o espírito de Jezabel podem ser solteiros ou casados. Se for casado, seu cônjuge deverá ser espiritualmente fraco. Entenda? Se essa pessoa que tem uma influência espiritual desse espírito de Jezabel, se ela for casada, naturalmente, né, o seu marido, o seu cônjuge, ele tem uma espiritualidade fraca. Ou ainda coloca aqui, ele deverá ser espiritualmente fraco, miserável ou não convertido. Então vai vendo. Geralmente as pessoas que têm essa influência, elas estão envolvidas no ministério profético, no ministério de intercessão, ela está ali no círculo de oração, ela está na frente de algum departamento, ela está no domínio de alguma coisa. E aí você vai olhar para a família dela, você vai olhar para o esposo dela. Isso é o que o livro, o autor do livro está contando essas experiências. Também é possível que os dois operem sobre o mesmo espírito. Há casos também que tanto o marido quanto a mulher operem com esse espírito. A Bíblia diz que antes de exercermos qualquer tipo de liderança, olha o que a Bíblia fala. Você quer ser um líder? Vou até tirar o óculos aqui. Você quer ser um líder? Presta atenção aqui, vem aqui comigo. A Bíblia diz que antes de exercermos qualquer tipo de liderança, faz-se necessário que nossa família esteja em ordem. Nossos filhos em sujeição e disciplina. Aí eu vou ler um texto bíblico, vocês podem abrir lá em 1 Timóteo 3. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Fala pra mim aí, tá tudo certo? A voz tá legal? A imagem? Tá tudo bem aí? Fala pra mim. Deixa eu ler um texto pra vocês, enquanto vocês me dão um feedback. Tá tudo bem? Alguém fala pra mim aí se o áudio tá bom.
Olha o que está escrito em 1 Timóteo. 1 Timóteo 3. Apóstolo Paulo está falando aqui aos Timóteo. Sim, amém. Então tá bom. Obrigada, Andréia, pelo retorno aí. Obrigada. Então, olha o que o livro, olha o que ele falou aqui no livro, ó. A Bíblia diz que antes, eu desejo o episcopado, eu desejo ser um líder, ó. Antes de exercermos qualquer tipo de liderança, faz-se necessário que nossa família esteja em ordem, nossos filhos em sujeição e disciplina, e que tenhamos comunhão com o nosso cônjuge. Aí eu vou ler aqui em 1 Timóteo, olha o que diz. Se alguém deseja ser bispo, em outras traduções fala episcopato, ou seja, aqui é um líder. Se alguém deseja ser um líder, deseja uma nobre função. É uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Olha a condição aqui, olha a condição para uma liderança. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho e nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família. Olha aí. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeito a ele. Já viu o caso aí que a liderança, o filho não respeita? Nem o pai? Como que ele quer ser líder numa comunidade? Se nem os filhos dele são sujeitos a ele. Então é pra gente pensar, né? Debaixo de algumas autoridades que às vezes a gente tá. Se os filhos não estão sujeitos a ele. Então ele fala assim, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Foi estreito, né? O negócio. Tá aqui em 1 Timóteo 3, apóstolo Paulo falando. Pois se alguém não pode governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, né? Para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser digno, homem de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Deve apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Deve ser primeiramente experimentado, depois, se não houver nada contra ele, que atue como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Então, a mulher quer ter um papel de liderança. E está falando aqui, a mulher seja digna, não caluniadora, mas sobra em tudo, né? O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então, gente, o livro está falando aqui que a vida familiar desordenada geralmente está na vida dessa pessoa que tem uma influência espiritual maligna. Então, se tu está debaixo de uma liderança, se você está seguindo um profeta, uma pessoa que se diz profetiza, começa a olhar essas coisas. Pelo fruto a gente conhece a árvore, né? Como você pode ter um ministério profético de restauração de família se sua própria família está destruída e em desordem? Né? Como é que a gente vai ter autoridade para falar sobre isso? Não podemos compartilhar aquilo que não temos. Além do mais, não temos autoridade para repartir aquilo que não construímos. Então é isso que o livro está falando, né? Vida familiar desordenada. Muitas vezes o marido de uma mulher, presta atenção aqui, gente. Muitas vezes o marido de uma mulher que opera sobre o espírito de Jezabel não será capaz de se levantar como sacerdote do lar. Esse homem não consegue se levantar como sacerdote do lar. Porque este espírito destrói esse sacerdócio. Assim como Jezabel destruiu o sacerdócio do rei Acabe.
O esposo, com frequência, se torna indolente, desinteressado e desmoralizado. O marido permite que a esposa domine e o controle, mas, secretamente, ele a despreza e a odeia por causa disso. Ele até permite ela dominar, né, como diz aqui o livro, porém, secretamente, ele não gosta disso. Ele repudia isso, né? Enquanto ela se torna mais agressiva, ele se torna mais retraído. Então, essa mulher, quanto mais agressiva ela é com o homem, com a autoridade do marido, ele se torna mais retraído. A intimidade sexual entre ambos vai sendo substituída pelas necessidades espirituais dela. Entende? Ele gradualmente começa a buscar outros meios de satisfação. Porque ela está no patamar de espiritualidade que ela manda em tudo, né? Inclusive na relação sexual. Que ela está no nível espiritual que ela não pode. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que os casados cuidam das coisas que vão agradar o seu esposo. Então a prioridade é o seu marido. Não é a obra do Senhor. O solteiro, sim, cuida das coisas do Senhor. Agora, os casados cuidam das coisas que agradam o marido. Então, tá vendo como é que começa a distorcer as coisas? Né? Ah, esse homem é isso, esse homem é aquilo, é uma treva, é um atraso na minha vida. Preste atenção. Não é sobre isso que a Bíblia fala. A Bíblia tem um princípio de autoridade. Então, quando a gente não entende sobre isso, a gente começa a trazer maldição para a nossa vida. E como que eu vou ficar debaixo de uma autoridade de uma pessoa assim? Então, é para a gente pensar. Ele está falando do marido aqui, ele gradualmente começa a buscar outros meios de satisfação, porque essa mulher não procura ele, né? Porque a intimidade sexual de ambos vai sendo substituída pelas necessidades espirituais dela. Ele gradualmente começa a buscar outros meios de satisfação. Movido pela raiva, o marido pode se voltar para os flertes, para a pornografia, o sexo virtual, né? E outras formas de aliviar sua carência afetiva e de se sentir bem no controle. Bem e no controle. Então, perceba que a atuação dessa mulher com agressividade, querendo mandar no marido, né? E ele se retraindo, ele secretamente ele vai buscando outras formas de se sentir na posição, de se sentir valorizado, né? Então, isso está cheio na igreja, isso está cheio nas vidas, nas famílias, né? Então, o que o livro está mostrando aqui, esse tópico do livro? Vida familiar desordenada. Aí começa a botar a culpa no homem. Dizer que ele que ele que está atrapalhando a vida espiritual dela, e ele que é a treva, e ele que não está buscando o Senhor, está dando lugar para o diabo. Vai prestando atenção. Algumas vezes, o marido e a esposa ficam sob o espírito de Jezabel. Quando isso acontece, forma um par formidável. Pensa, quando o marido e a mulher têm a influência do espírito de Jezabel. Enquanto o espírito opera em conjunto. No entanto, como acontece com a abelha rainha, a mulher continua no controle. O marido, embora possa parecer forte, será seu escravo. Seu objetivo em parecer forte é fazer com que ela pareça ainda melhor aos olhos dos outros. Então é só uma aparência ali na presença das pessoas que ele tem, que ele manda, de vez em quando ele faz alguma coisa, é só para mostrar que ela é uma pessoa submissa, mas no dia a dia não é isso que acontece, né? É só para aparecer. No caso do marido cristão, o espírito de Jezabel fará com que abandone suas responsabilidades sacerdotais dadas por Deus como líder espiritual da sua casa. Então, quando essa mulher ela tem essa influência espiritual de Jezabel na vida dela, e é um casal cristão, né? O que acontece com esse homem cristão? No caso do marido cristão, o espírito de Jezabel fará com que abandone suas responsabilidades sacerdotais dadas por Deus. Ele desanima e ele larga o ministério, ele não quer saber, ele enfraquece. Começa a observar isso, né?
aquelas mulheres dominadoras, que quer mandar. Começa a observar como que o marido dela começa a ficar fraco, inclusive espiritualmente, né? Em alguns casos, o marido pode até oferecer alguma nutrição espiritual, pode até liderar as reuniões devocionais da família. Tais ações são permitidas por Jezabel, a fim de que os outros, ou mesmo o próprio marido, sejam incapazes de reconhecer seu controle sutil. Então, de vez em quando, ela deixa ele dar um pitaco, ela deixa ele mandar em alguma coisa, para poder parecer que ele tem o controle. Na verdade, porém, ela continua a manter a verdadeira autoridade no lar. Consciente do ensino bíblico sobre a ordem divina do casamento, ela pode decidir não demonstrar abertamente seu poder quando recebe a visita dos amigos. Então, ela sabendo que o ensino bíblico diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, né? Honrar, o marido tem o cabeça. Aí, quando chega amigo, quando chega uma visita ou quando está numa reunião, ela deixa o marido falar, né? Ela deixa ele se posicionar para poder parecer que é ele que manda. Mas quem convive ali no dia a dia vê que não é isso. Então, afinal, como pode aceitar? Aí, ele fala aqui, deixa eu ver onde que tá. Onde que eu parei? Aqui. Consciente do ensino bíblico sobre a ordem divina, né, do casamento, ele pode decidir não demonstrar abertamente seu poder quando recebe a visita dos amigos. No entanto, seu controle será reforçado quando estiver a sós com o marido. Aí quando o marido fica só com ele, quando todo mundo vai embora, ela entra no controle de novo. Ô Jesus, tem misericórdia. Uma mulher com espírito de Jezabel mantém muitas vezes o controle sobre o marido por meio do leito conjugal. Opa! Quem já não viu isso aqui, hein, gente? Olha, ela recompensa a obediência dele com gratificação sexual. Se você me obedecer, se você fazer o que eu estou mandando, aí você vai ter alguma coisa comigo sexualmente. Quem já não ouviu sobre isso, hein, gente? Fazendo uma barganha, né? Isso é um espírito maligno, gente, que atua. Não, isso não é de Deus. Quando ele se rebela, ela suspende a intimidade sexual. Acabou hoje. Essa semana você não tem nada comigo. Vai pra sala. Gente, isso é uma realidade. E isso está no meio de nós. E o Senhor está querendo nos advertir com isso. O Senhor quer que a gente abandone esse comportamento. Porque isso enfraquece o homem. E a gente vai ver aqui as consequências na vida dos filhos. Isso enfraquece o homem, a autoridade que Deus estabeleceu sobre a nossa casa, né? Então, uma mulher com o espírito de Jezabel mantém muitas vezes o controle sobre o marido por meio do leito conjugal. Ela recompensa a obediência dele com gratificação sexual. Quando ele se rebela, ela suspende a intimidade sexual. Entende isso? Eu já presenciei há um tempo, né, atrás, né, muitos anos atrás, um casal que uma vez nos procurou, né, e que a esposa tinha esse comportamento, né? E isso é perigoso, porque o homem começa a ficar frágil, fragilizar, ou seja, se ele não fizer a vontade dela, não tem relação sexual. E aí? Aí o diabo começa a colocar coisa na cabeça do homem. Ele começa a se retrair, e ele quer se sentir pertencente, ele quer se sentir na autoridade. Aí ele vai começar a procurar outros meios. Então olha quanta coisa que Jezabel vem trazendo como influência e vem destruindo a casa. Outro título aqui, olhando para os outros homens. Vamos lá. Ela pode alegar que deseja que o marido assume a liderança espiritual da família. Ela pode até alegar isso. Quando ele faz isso, ela se submete. Apesar disso, se o esquema anterior continua atado à alma do marido, nada muda na verdade. Ela pode exigir
por exemplo, que o pastor intervenha e haja como se fosse o líder direto da família. Sabe aquela pessoa que ela tá com um problema na sua relação, no seu casamento, e ela vai chamar o pastor para intervir, para poder ser o líder da sua casa. No entanto, se ela não se submete ao marido, também não se submeterá ao pastor ou a Deus. Será apenas uma questão de tempo até que o pastor também sinta o veneno dos seus atos. Porque quando o pastor começar a falar para ela o que ela deve fazer, ela também vai se rebelar contra o pastor. Então ela sempre vai procurar um meio, né, de fragilizar, de trazer o controle para ela. Então não tem jeito, gente. É um princípio estabelecido no reino de Deus. Existe uma hierarquia. Não adianta eu ir ao meu pastor para resolver um problema dentro da minha casa, se eu não estou conseguindo que o meu marido seja o sacerdote dessa casa. Não vai funcionar. Vai ter problema. Aí vamos lá. A fraqueza do marido pode fazer com que a esposa se sinta atraída. Então, quando o marido também não tem uma ação de se posicionar como sacerdote da casa, olha o que acontece. A fraqueza do marido pode fazer com que a esposa se sinta atraída por outros homens e gaste tempo com eles, porque demonstram liderança espiritual, preenchendo assim uma lacuna em seu casamento. No final, seu marido ficará tão desmoralizado que deixará de ir à igreja. Ela chega elogiando tanto, ela elogia o irmão tal, ela elogia o pastor tal, ela elogia tanta gente. E o marido mesmo, ela não tá nem aí. Então esse homem começa a se sentir fragilizado, desmoralizado, né? Que deixará de ir à igreja, preferindo ficar em casa assistindo a televisão, jogando ou se enganjando em outros substitutos de afeição de sua esposa. Afinal, como pode aceitar a autoridade de um pastor que não é capaz de enxergar atrás da fachada espiritual de sua esposa? Ele não vai querer estar debaixo também de uma liderança de um pastor que está apoiando aquilo que a sua esposa está fazendo, que o marido já viu, que o marido já reprovou, mas o pastor da igreja não tomou uma ação. Então, a liderança ela precisa entender que o marido tem que estar ali junto com a esposa. Onde está o seu marido, minha filha? Entendeu? Vai resolver isso com o seu esposo. Traz o seu esposo aqui junto para a gente conversar. Então a gente precisa entender que a liderança ela precisa apontar para o verdadeiro sacerdote da casa. Porque foi Deus que estabeleceu isso. Então outro tema aqui, ó, castrando o marido. O espírito de Jezabel levará a mulher a criticar e desrespeitar e depreciar seu marido, dizendo que ele não é muito espiritual. Entendeu? Não é ousado, não ganha muito dinheiro, ou está atrapalhando o ministério dela. Vai ouvindo isso aí. Ela pode aplicar uma pressão sutil sobre ele, simplesmente suspirando e comentando como seria bom ter isso ou aquilo. Ela começa a confrontar ele, né? Falando, soltando uns piadas, dizendo como era bom a gente ter isso, como era bom a gente ter aquilo, sabendo que ele não pode comprar. Tudo isso é depreciar, é desonrar a pessoa. Porque você sabe que ele não pode comprar. Então você vai diminuindo, você vai enfraquecendo aquele homem, né? Pode também insinuar que se ele realmente a amasse, trabalharia mais para suprir suas necessidades e satisfazer seus desejos. E começa a fazer comparações com fulano de tal, com fulano de tal. Tal manipulação coloca uma tremenda pressão sobre o homem e aumenta seu ressentimento. Também pode levá-lo aos braços de outras mulheres, que sejam mais sensíveis às suas necessidades. Então, gente, a família, ela precisa entender o seguinte: um papel não anula o outro, né? Se o meu marido não está podendo ser aquela pessoa nesse momento, eu vou fazer por onde ser.
Mas não adianta a gente querer fugir do princípio que Deus estabeleceu, o homem como cabeça da casa. Eu falei aqui no início, quem deseja liderança, tá lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Paulo falou a Timóteo, falou, Timóteo, ó, se alguém deseja ser líder, se alguém deseja ser bispo, se alguém deseja ser presbítero, e tá falando de liderança, uma boa coisa você deseja uma nova função, mas é necessário, ele fala aqui, ó, pois que o bispo, que o líder seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, né? Não deve ser apegado ao vinho, mas é uma pessoa amável. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Então o sacerdote tem que ter o controle. A mãe tem que ter o controle. A mãe tem que estar sujeita ao marido, a mulher sujeita ao homem e os filhos sujeitos à mãe e o pai. É uma hierarquia, né? Então, quando eu tiro essa autoridade do pai, denegrindo ele, diminuindo ele, falando mal dele para os filhos, eu estou gerando no coração dos filhos um desrespeito pelo pai. A mãe, ela vai apontar para o filho quem é o pai. Então, se eu estou numa posição de liderança, eu não posso ter esse comportamento. Se eu quero governar a igreja, se eu quero ter um posicionamento de liderança na igreja, eu tenho que governar bem a minha casa. Meus filhos têm que estar em sujeição. Minha família não pode estar em desordem. Como é que eu vou ter autoridade para falar sobre família? E aí ele diz aqui, na ordem divina, o marido tem autoridade sobre a esposa. Cristo tem autoridade sobre o marido. E Deus, Pai, tem autoridade sobre Cristo. Olha aqui, ó. Deus, Cristo, marido, esposa. Deus, Cristo, marido, esposa. Não adianta eu querer ir lá para Deus. Eu preciso passar por essa hierarquia aqui, ó. Entende isso? Senão a gente vai arrumar problema no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual sabe disso. Os demônios sabem disso. Os anjos sabem disso. Que existe uma hierarquia estabelecida por Deus. É bíblico. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá. Eu preciso entender sobre isso. Então, às vezes, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ah, irmã Thalita, mas a senhora não conhece o meu marido. Começa a mudar você. Começa a pedir a Deus sabedoria, discernimento. Porque nós temos uma nuvem de testemunha do nosso lado. Nós estamos filhos. Deus nos deu herança. Olha o que diz aqui. Lá em 1 Coríntios 11. A partir do versículo 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Pronto. Tá aí. 1 Coríntios 11, 3. Ah, importa eu obedecer a Deus do que ao homem. Cuidado com isso. Quando os discípulos falaram essa frase, eles estavam sendo impedidos de falar do nome de Jesus. Mandaram eles calar a boca e não falar do nome de Jesus. Não era sobre hierarquia. E eles falaram, não, eu vou obedecer a Jesus. Então, essa é um despertamento para nós nessa noite, né? Então, uma mulher com o espírito de Jezabel fala sobre submissão e obediência, mas seu marido e seus filhos sabem que é só teoria. Uma mulher com o espírito de Jezabel fala sobre submissão e obediência. Ela fala. Aí ele diz aqui, mas o seu marido e seus filhos sabem que é só teoria. Na prática não é verdade. Não é uma realidade em sua vida. Os filhos que crescem num ambiente... Isso aí. Os filhos que crescem num ambiente familiar onde há uma ação do espírito de Jezabel
serão profundamente afetados na idade adulta e muitas vezes nem perceberão. Embora eu não seja, ele está contando aqui, né? O autor do livro está falando, embora eu não seja psicólogo nem especialista em infância, já notei em centenas de entrevistas e encontros e testemunhos que os seguintes resultados muitas vezes são os mais encontrados. Ele vai dizer aqui alguns resultados que são encontrados nos filhos, né? Resultados desse comportamento, dessa influência na mulher, no espírito de Jezabel. Deixa eu ver quem entrou aqui. Léo, seja bem-vinda aí, Léo. Juliana também. Gonçalves. Even. Carla. Helenice. Estamos dando continuidade, né, ao panorama desse livro. Esse livro é um despertamento para nós, né? É uma potestade, né? Uma influência espiritual mundial, maligna, que atua nas igrejas, que atua na família, que atua nas amizades. E a mensagem desse livro é desmascarando esse espírito. Talvez a gente pode se encontrar em algum momento sobre a influência desse espírito. Quando eu comecei a estudar esse livro, eu comecei a mudar alguns comportamentos. Que eu falei, não, aqui Jezabel não vai mandar não. Porque o que adianta os filhos sofrerem, né, as consequências depois das nossas ações? Porque a Bíblia fala lá em Êxodo 20 que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, muitas vezes nós vamos perceber atitudes hoje de uma criança, ou de um adolescente, ou de um jovem na vida adulta, às vezes nem ele sabe, mas foi por causa de uma mãe dominadora, que foi influenciada por esse espírito. Tá? Então, quem já me acompanha há algum tempo, que eu já estou falando sobre esse livro há alguns meses já, tá? Isso aqui é uma influência espiritual, tá? Não é a pessoa não fica manifesta, é uma influência porque a pessoa tem um ingrediente que esse espírito atua, tá? Então, você pode voltar aqui depois em algumas outras lives que eu já fiz, você vai entender melhor. Então, vamos lá. Quais são as implicações dos filhos que resulta, né? Muitas vezes diante do que o comentarista, que o autor desse livro está contando, tá, gente? É a visão dele e é a experiência dele nos aconselhamentos que ele faz, tá? Eu tô só transmitindo o que ele está falando. Ele está falando aqui as implicações para as meninas. As meninas criadas por mães dominadoras podem manifestar comportamento masculino ou agressividade excessiva, tornando-se como a mãe. Elas reprimem a verdadeira feminilidade, considerando-a como um empecilho. Ou seja, ela vai copiar, né? Ela vai copiar aquele comportamento da mãe só por um lado mais agressivo, né? E masculino. Olha só, algumas têm sementes de rebelião. Algumas têm semente de rebelião. Você vê filhas, né, com semente de comportamento agressivo, rebelde, manipulação ou controle plantadas em seu coração pela mãe dominadora. Já viu aquela criança, aquela adolescente, aquela jovem que já desde cedo ela manipula, né? Ela tem um controle. Por quê? Segundo ele, né? Segundo ele, a sua experiência, uma mãe controladora. Então ele fala aqui que, por sua vez, passam a operar também sobre o espírito de Jezabel, incapazes de enxergar a verdadeira causa da dor. Algumas aderem ao movimento de emancipação feminina ou movimento de bruxaria. Aí entra pela bruxaria fora, olha, começa a entrar na parte do espiritismo. Lamentavelmente, mesmo que uma jovem sonhe encontrar um homem que preencha o vazio deixado por seu pai, porque geralmente o pai, ele é apagado, né, nessa família, ele não tem uma influência, ele é uma pessoa que ele é calada, né? Ele fica coagido quando tem uma mulher, uma mãe dominadora, né?
Pode perceber, geralmente o pai não tem muita expressão, não tem muito posicionamento dessa casa. Então ele fala aqui que a menina, né, em busca disso, de preencher o vazio deixado por seu pai, pode descobrir que tem dificuldade de confiar nos homens e também em Deus como pai. Uma das vezes que eu faço aconselhamento pastoral, né, quando a gente começa a perceber sobre essa questão da paternidade nas pessoas, a gente percebe isso, né? As pessoas elas têm dificuldade de ter Deus como Deus Pai. Quando você fala Deus Pai para ela, essa palavra pai, essa figura pai, não encaixa na cabeça dela. Ela não consegue enxergar isso, ela rejeita. Pai não. Entendeu? Então tem que fazer ali um trabalho de desconstruir e mostrar para ela, pela palavra de Deus, que o Pai, ele a ama, né? O nosso Pai eterno, o nosso Pai a gerou. E ainda que, como a Bíblia diz, ainda que uma mãe, né, se esqueça do seu filho, a Bíblia diz que eu jamais me esquecerei de você. Então a gente tem que trazer toda aquela pessoa a paternidade de Deus para ela. Porque ela não consegue enxergar um Deus como um Deus Pai, porque ela não teve isso. Agora as implicações, isso é uma questão muito séria na paternidade, tá? Outra coisa que o autor do livro fala, as implicações para o filho, homem. Tá, gente? Só estou transmitindo aqui o que o livro tá colocando e fazendo esse comentário aqui com vocês. Na questão dos filhos homens, sempre que os pais deixam de cumprir seus papéis legítimos, o pai homem, tá? Deixa de cumprir seu papel legítimo no casamento, os filhos podem ficar confusos sobre a própria masculinidade, tá? Alguns podem se tornar sexualmente agressivos e tentar dominar as mulheres à força. Os jovens também podem responder à intimidade da mãe, à intimidação da mãe, né? Os jovens também podem responder à intimidação da mãe, tornando-se tiranos e buscando dominar sua esposa e filhos. A opressão masculina sobre a mulher muitas vezes é motivada pelo ressentimento contra a figura dominadora da mãe. Olha que situação, gente. Olha quanto estrago que a gente vê que acontece na vida. Quem que está por trás disso, gente? Esse espírito dominador que atua, que é o espírito de Jezabel. Ela enfraquece o homem e ela gera esses transtornos nos filhos. Então, se você começar a parar para avaliar o que o autor está falando aqui, às vezes a gente encontra esses quadros até mesmo dentro da igreja, né? Dentro da igreja, pessoas crentes há muito tempo, né? Alguns jovens, movidos pelo ressentimento contra as mulheres, podem reagir afastando-se delas. Né? Eu tive uma mãe tão agressora, eu tive uma mãe que me oprimia, e ele começa a ter rejeição contra mulheres por causa disso. Entendeu? Pode reagir à necessidade não suprida da afeição e autoridade paternas, sendo atraído para pessoas do mesmo sexo. Então é onde as pessoas, né, começam a sentir atração por pessoa do mesmo sexo para suprir aquela carência que ele não teve da sua paternidade. Né? O autor está falando sobre isso aqui. É muito sério isso, né? Então, ele conta aqui um caso, que eu vou contar aqui, que o autor desse livro está contando, tá, gente? Eu vou transmitir para vocês, que pode ser uma realidade que você pode estar vendo na sua igreja, né? Vendo na família. Eu vou contar aqui o caso que ele contou. Ele fala um quadro, o caso do... o nome aqui é Warren, o nome do jovem. Warren tinha 18 anos de idade. Tinha dons proféticos, considerados como extraordinário por líderes de renome nacional. Embora fosse muito jovem, ele tinha subido ao terceiro céu, ou seja, era um jovem que tinha uma experiência espiritual muito grande. Podia dizer com incrível precisão, esse jovem, né, ele podia dizer com incrível precisão quando uma pessoa seria visitada por um anjo, ou determinar a data de algum evento, ou seja, era um jovem extremamente espiritual. O que de fato se confiava, ou seja, era confiável o que ele falava. No entanto,
No entanto, ele tinha uma obsessão secreta. Quem tá entendendo, gente? Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Ele tinha uma obsessão secreta. Vamos ver o que ele tá contando aqui, essa história. Isso, muito jovem e tal, uma obsessão secreta. Embora muitas mulheres o considerassem atraente, Warren era profundamente atraído por homens. Ou seja, ele tinha algo secreto com ele, era um homem, um jovem espiritual, um jovem que aquilo que ele falava, muitas coisas se cumpriam ali. Porém, ele tinha uma obsessão secreta. E, embora muitas mulheres o considerassem atraente, Warren era profundamente atraído por homens. Ele tinha atração por homens. Tô falando de crente, tá, gente? Tô falando de jovem cristão. Essa atração começou quando ele tinha 9 anos de idade. Sua mãe, a mãe desse jovem, liderava uma igreja pentecostal. Seu pai, um homem frio e distante, demonstrava pouco interesse pela igreja, pela família e pelo próprio Warren. Ou seja, era um pai ausente, né? Mostrava pouco interesse pela família, pela igreja. Quando um evangelista chegou à cidade para realizar uma campanha anual na igreja, esse jovem notou a atração de sua mãe por aquele homem. Ou seja, ele ficou observando que a mãe se sentiu atraída por aquele homem. É o que o autor está contando aqui. O evangelista, reconhecendo as habilidades proféticas do garoto, né, começou a perceber que o menino tinha uma habilidade profética, né? Então chegou um evangelista na cidade e ele, reconhecendo a habilidade profética do menino, do garoto, né, 18 anos, pediu à mãe dele que permitisse que o jovem viajasse com ele durante o verão. E permitiu. Aí a mãe disse, esse evangelista pediu à mãe que se deixasse o jovem, deixa ele comigo viajar para a gente poder ir nos congressos, né? Já que ele tem esse chamado, esse ministério, né? Vai ser uma bênção. Permite que o teu filho vá comigo. Disse que queria treiná-lo. Extremamente empolgada, a mãe autorizou. Não, pode ir, meu filho. Vai com Deus, vai ser bênção. Foi nessa época, porém, que o jovem foi sexualmente molestado por aquele homem. Entende isso, gente? Quando ele contou à mãe, né? Aí o jovem voltou e contou à mãe. Ela se recusou a acreditar nele. Não acreditou nele. Warren sempre suspeitou que a incapacidade dela de acreditar nele era porque tinha um caso com o evangelista. Gente, isso tudo, ó, a mãe era a dirigente, ó, preste atenção, de um ministério profético, né? De uma igreja pentecostal. Uma das coisas que a gente observa nesse espírito de Jezabel, que foi o que Jesus confrontou a igreja de Tiatira, né? A mulher que se dizia profetisa, que ela induzia os membros da igreja à imoralidade sexual. Então, quando tem uma pessoa dominadora envolvida com esse espírito de Jezabel, fatalmente vai acontecer quedas e problemas nas áreas sexuais na igreja, na família, no grupo. Esse tipo de comportamento é um ambiente favorável para esse espírito levar as pessoas a cair sexualmente, a ter uma questão moral. Entende? Isso é bíblico, porque o próprio Jesus falou que lá na igreja de Tiatira, essa mulher que se dizia profetisa estava induzindo o povo a pecar. Uma profetisa, uma pessoa crente. Que isso, irmã Thalita, isso acontece? Acontece. Infelizmente. Então, o jovem viu que... Ou seja, essa mulher era casada.
O marido dela estava fraco, estava desanimado, mas ela era uma profetisa, era uma crente. Então, quando ele contou à mãe, ela se recusou a acreditar nele. O jovem sempre suspeitou que a incapacidade dela de acreditar nele era porque tinha um caso com o evangelista. Sendo uma mulher forte e dominadora, ela ignorou o sofrimento do filho e o acusou de mentiroso. Tragicamente, Warren jamais se recuperou daquele incidente ou da reação da mãe para com ele. Desde que o pai era emocionalmente distante, inacessível, o evangelista visitante começou a preencher o modelo masculino na vida do jovem. Embora ele lutasse contra suas tendências homossexuais, estava sempre procurando um homem que substituísse o pai. A raiva que nutria pela mãe alimentava ainda mais sua atração por homens. Aquela mãe que era dominadora e que não acreditou nele, e que era uma pessoa que também não acreditava no pai, era uma mulher que também desprezou esse homem. Esse jovem ficava buscando uma figura masculina nos homens, nos profetas, nos pastores. E é onde muitos caem nesse abismo, caem na mão de pessoas assim, de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos lideranças, né? E é onde acontecem as quedas, né? Nas igrejas. Então, gente, olha como é que é um ciclo. Olha como é que uma coisa vai puxando a outra. Olha como é que os filhos são resultado de um comportamento, de uma autoridade dentro de casa que falhou no seu papel. Muitas vezes é isso, né? Então, nós estamos falando de um espírito de Jezabel, tá, gente? Entenda que o autor do livro está trazendo acontecimentos que ele vivenciou. Pode ser que você esteja passando por uma situação ou encontre alguém que está passando por isso que não tem a ver com isso aqui. São pais, mães submissas, que exerceu o seu papel dentro da sua visão, o pai também, mas aconteceu na família. É um caso, né? Mas geralmente mães dominadoras, aonde eu tô falando de crente, tá? Que o espírito de Jezabel domina, tem esses tipos de quadro dentro de casa. Tá bom? E ele diz aqui que quando a raiva que nutria pela mãe alimentava ainda mais sua atração por homens. Então, quanto mais o filho vai tendo raiva da mãe, né? Dominadora, que quer mandar, que bate, que anula a posição do pai, mais ela tá jogando esse filho para longe. Quando o dom profético de Warren foi reconhecido, ele passou a ter quedas periódicas em pecados sexuais, seguidas de longos períodos de angústia, arrependimento e abstinência. Todas as vezes o Senhor restaurava sua unção. Finalmente, quando participava de uma campanha num outro país, ele ficou gravemente doente e incapaz de se recuperar. Voltou para casa e mais tarde descobriu que estava com AIDS. Warren morreu com 32 anos de idade. Aqui está mostrando que o dom profético dele era um dom reconhecido, era um homem de Deus. Porém, ele caía periodicamente nesse mesmo pecado sexual, seguidas de longo período de angústia. Ele caía, ficava angustiado. Deus restabelecia ele novamente, né? Restaurava a sua unção. E então ele ficou ele nunca conseguiu se firmar. E voltou para a sua casa, mas quando voltou, já voltou doente. Por quê? Muitas quedas nessa área. E, irmão, não é porque é uma área sexual. Tem pessoas que caem em outros tipos de comportamento, né? Mas Deus ama todo aquele que busca o Senhor e se arrepende. Qual é o caminho, irmã Thalita? Qual é o caminho? O caminho é o mesmo que Jesus falou na igreja de Tiatira, e eu vou repetir aqui para quem não ouviu. E aí a gente vai fechar agora essa palavra, e semana que vem a gente dá início a outro capítulo, tá? É a mesma palavra que Jesus falou.
Se hoje o conhecimento, o entendimento está chegando para você, assim como chegou para mim, e muitas coisas eu fui corrigindo na minha casa, fui corrigindo na minha vida, fui corrigindo na minha liderança como mãe, como esposa, eu te encorajo a você fazer a mesma coisa. Vai corrigindo, vai pedindo perdão a Deus, vai reconhecendo diante do Senhor. Porque olha o que Jesus falou aqui. Deixa eu botar o óculos. Olha o que Jesus falou para a carta da igreja de Tiatira. No entanto, eu tenho contra vocês, que está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. No entanto, eu tenho contra vocês isto. Vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, elas induzem os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então Jesus disse aqui, eu estou dando tempo para que ela se arrependa. Então arrependimento é a moeda. Arrependimento é o caminho. Aquele que confessa, a Bíblia fala assim, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então eu preciso entender sobre isso. O arrependimento é a moeda no mundo espiritual. Confessa com a sua boca, com o seu coração. Senhor, eu me deixei ser influenciada por esse espírito. Eu agi assim dentro da minha casa. Eu enfraqueci o meu esposo. Eu tenho agido de uma coisa na frente, outra coisa atrás. E os meus filhos estão vendo isso dentro de casa. Mas hoje eu rejeito, Senhor, esse comportamento. Que eu herdei da minha avó, que eu herdei da minha mãe, que eu herdei de alguém que você identifica. E você vai falar, Senhor, me perdoa. Eu não quero mais viver dessa maneira. Eu quero mudar o meu comportamento. Em nome de Jesus. E aí você vai fazer essa oração. E vai agradecer ao Senhor. Amém? Vamos orar agora nesse momento. E entregar a sua vida ao Senhor. Você pode fazer essa oração agora junto comigo. Enquanto eu oro por você. Enquanto eu oro pela sua casa. E Deus vai restabelecer. Deus vai trazer, botar as coisas no lugar. Porque o Senhor faz isso. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer em que as pessoas se percam. Em que os casamentos se desfaçam. Deus não tem prazer nisso. Deus quer que a gente se restaure. Mas existe um caminho. Existe um caminho estabelecido e existe uma hierarquia no mundo espiritual, né? Como eu falei aqui, ó, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, é a mulher e o homem é o cabeça da mulher e os filhos estão debaixo dessa sujeição. Quando eu quebro esse princípio, eu arrumo problemas. Eu permito que espíritos malignos atuem na minha família. Então vamos orar agora em nome de Jesus, amém? Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, as nossas vidas agora. Eu quero apresentar, Senhor, essa casa, Senhor, que está se apresentando ao Senhor agora, essa mulher, esse homem, esse filho, essa filha, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro com ela agora, eu oro com ele agora, pedindo que o Senhor entre com providência. Porque às vezes, Pai, nós erramos na nossa ignorância. Nós erramos tentando acertar. E às vezes, Senhor, nos colocamos numa posição que não éramos para estar ali. E às vezes, Senhor, sem a gente perceber, nós anulamos, Senhor, a autoridade do nosso esposo. Mas como cabeça da igreja, Senhor, que o Senhor é, como cabeça do marido, Senhor, como o Senhor estabeleceu no reino espiritual, eu quero devolver ao meu esposo, eu quero devolver a ele a autoridade que o Senhor estabeleceu dentro da minha casa, porque ele é o cabeça sobre a minha casa. Senhor, eu te peço que nessa hora também o Senhor visite os nossos filhos, Pai, que foram atingidos, Senhor, por essa influência espiritual que eu dei permissão. Eu peço perdão agora em nome de Jesus.
E, Senhor, que os meus filhos sejam livres, Senhor, dessa influência. Que todo demônio, Senhor, que tenta atingir, perseguir os meus filhos na área sexual, vá embora agora em nome de Jesus. Perca agora a resistência em nome de Jesus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu quero devolver o lugar que é de direito do meu esposo. Eu quero devolver o direito do meu esposo, Senhor, ter o controle na minha casa. Me ensina, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, por esse tempo de restauração, por esse tempo de libertação, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Quem foi edificado aí por essa palavra? Eu sei que é uma palavra de confronto, mas não tem cura sem confronto. Inclusive, o próximo livro, deixa eu pegar aqui, nós vamos falar sobre isso, tá? Deus tem me recebi de presente um livro, né? Que tem falado como confrontar, perdoar e seguir em frente. Você pode superar isto. A gente vai falar sobre perdão, vamos falar sobre mágoa, sobre ressentimento. Vai ser nos próximos, quando a gente terminar esse livro aqui. Porque é algo que a gente precisa tratar na nossa herança, na nossa história, né? Porque a ofensa, ela é uma isca do diabo, pra gente escorregar e cair. Amém? Que bom. Evan, que Deus continue te abençoando. Isabela, Mateus, Mate, Oliveira, isso, Oliveiro, né? Todos que passaram aqui, todos vocês que passaram por aqui, Deus abençoe. Maria Amélia, eu sei que de alguma forma, se não falou para você, mas Deus tá abrindo seu entendimento para ajudar outras pessoas, né? Para aconselhar, para enviar essa live para quem você entende que precisa, né? Ser encorajada a tomar essa ação, essa atitude, porque o nosso Jesus está voltando, né? E a gente não pode ficar aqui embaraçado com as coisas dessa vida, né? A gente precisa subir. Amém? Está te ensinando? Glória a Deus. A Evelyn está falando aqui que essa live está ensinando ela. Glória a Deus por isso. Então, eu creio que já foi de grande valia, né, estarmos aqui. Amém? Que Deus abençoe, gente. Até a próxima semana. Inclusive, a próxima semana, dia 16, eu vou estar numa palestra. Possivelmente eu não devo chegar a tempo para fazer a live. Aí eu vou ver se eu vou fazer outro dia, tá? Talvez eu não faça na quinta, mas eu vou avisando vocês aqui na live, tá bom? Aqui no meu story. Fica na paz, gente. Deus abençoe.